Oi, gente, estamos aqui com uma convidada especial do meu coração, que faz a diferença na minha vida, na minha autoestima, e para mim é uma honra recebê-la aqui, doutora Bruna Braga. Oi, você sabe que você também mora no meu Eu coração sei. e eu tô muito feliz de estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas, profissionais que a gente admira muito. Já tava amando acompanhar o podcast, eu falei pra Aline, olha, eu tenho que ser convidada. E ela tá aqui para falar de um assunto providencial para os dias de hoje. A gente fala muito isso enquanto a gente se vê e conversa, e eu falei para ela, a gente precisa falar sobre isso no podcast. Hoje em dia, as pessoas elas estão com elas estão com a imagem delas, a autoimagem distorcida, a ponto de não enxergarem e não se perceberem qual é a necessidade, né, o que quer fazer, como vai se sentir melhor consigo mesma, e até não respeitam, né, os seus traços porque querem parecer com alguém. Enfim, a gente tinha que trazer sobre esse tema aqui porque ele fala muito sobre autoestima, autoconhecimento e sobre você buscar um profissional que respeita quem você é e que vai fazer essa pergunta para você quando você estiver lá. Ela me fez essa pergunta quando eu fui lá pela primeira vez, há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, e nunca mais eu fui a mesma, porque eu consegui me amar e respeitar os meus traços e me sentir bem com a minha melhor versão. É isso mesmo. E, na verdade, né, quando a gente fala de aparência, a gente está trabalhando muito com a estima, né? Então, eu tenho uma história que eu quero contar para vocês antes da gente começar esse episódio. Teve uma época que começou uma moda, né? Eu já tenho quase meus 50 anos, já falta bem pouquinho. E aí, ninguém usava, todo mundo usava calça jeans com a cintura bem alta, mas bem alta mesmo, né? Então, isso era uma moda que tinha na época. E aí, inventaram a tal da calça Saint-Tropez. Então, todo mundo, tendo o abdômen sarado ou inflado, queria usar a calça Saint-Tropez. E aí, eu comentava às vezes com as minhas amigas, né? Eu era muito nova, não tinha barriga, mas eu ficava observando aquilo, de como pessoas com o abdômen às vezes muito protuso usavam a calça Saint-Tropez com o buchinho por cima da calça e não estava nem aí. E eu não conseguia ter aquela autoestima de, mesmo com minha barriga bem chapadinha, uns 30 anos atrás, eu usava a bendita da calça Saint-Tropez. E a gente chamava o seguinte, essa é a autoestima da cabocla do buchinho de farinha. Por quê? Porque não importa o que você aparenta ser, importa como você se sente. Você se sente bem? Use. Você é feliz? Aproveite. E muitas pessoas, infelizmente, hoje não estão felizes, não estão se aceitando e não estão aproveitando a vida porque estão se escondendo através de máscaras, através da busca de ser quem elas não são. É sobre isso que nós vamos hoje refletir com a doutora Bruna. E aí, Bruna, para contextualizar, né? O quão você acha que as mídias sociais têm interferido em como as pessoas se veem hoje em dia? Primeiro, eu quero dizer que o que você falou é perfeito, porque é muito daquilo que eu falo constantemente. Quando a gente fala sobre moda, né, e que isso hoje está tudo atrelado às mídias sociais, que eu vou já falar, mas quando você fala, eu lembro quando veio a moda da calça Saint-Tropez, ou a moda da calça da cintura baixa, ou, né, a moda da sobrancelha mais fina, agora é a sobrancelha mais grossa, né, com o penteado para cima. Isso tudo que nós estamos falando, né, que está na moda, são coisas que você usa, tira uma foto, fala, meu Deus, não gostei. Com o passar do tempo, você apenas, né, joga aquela calça, né, passa adiante aquela calça, deixa a sobrancelha crescer. Mas quando a gente fala sobre procedimentos estéticos, a gente está falando sobre coisas que podem ser permanentes, né? E, infelizmente, muitos procedimentos estão sendo banalizados nesse sentido. Né? E a gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, o profissional de saúde, o seu médico dermatologista, ele tem que colocar em primeiro lugar a sua saúde física e a sua saúde mental. E aí vem a questão, né, das mídias sociais. É óbvio que isso influencia, acho que 300%, né? A gente está sendo influenciado diariamente, às vezes sem perceber,
né? E hoje já muita gente já mais consciente dessa influência, mas a grande maioria é inconsciente. O uso dos filtros, né? Quantas vezes nós, como profissionais, chegamos e olha, o paciente mostra uma foto com um filtro, olha, eu quero ficar com essa pele, ou com essa boca, ou com esse nariz, de um filtro de inteligência artificial, ou seja, de algo que não é real. Né? E isso é muito importante para que a gente possa trazer para cada pessoa, para cada indivíduo que está ali, né, o que aquilo vai refletir para você no seu dia a dia, né? O que cabe no seu rosto, o que cabe para você, não só hoje, mas a longo prazo, né? Sempre, como eu falei, levando em consideração a saúde, que nós não podemos nunca esquecer que nós estamos lidando com seres humanos. Não é um filtro que hoje está na moda e amanhã tem outro que está na moda, você apaga e põe de novo, né? Então, isso é muito importante falar. E uma coisa interessante que me lembrei agora você falando, né, é que nós temos grandes ícones, assim, e eu não vou falar nem de uma pessoa tão atual, mas, por exemplo, o Michael Jackson, eu acho que ele foi o primeiro ídolo mundial que quis realmente mudar totalmente os seus traços, né, de descendência afro para traços caucasianos. Sim. Então, eu acho que se a gente for fazer uma referência, no meu ponto de vista, talvez ele tenha sido precursor. Porque o que a gente sabe é que a Marilyn Monroe, a Rita Hayworth, todas elas raspavam o começo da raiz do cabelo para elas ficarem com uma testa mais ampla. Sim. E ficar mais harmônico no vídeo. Então, todas essas características que eram ressaltadas, né, retoques assim de beleza, na verdade não mudavam a essência de quem você é. E eu, particularmente, não é nenhuma crítica a quem faz os procedimentos de forma alguma. Acho Jamais. muito bom, mas eu acho muito bonito quando a gente vê mulheres, assim, aquelas artistas mais antigas, com aqueles rostos lindos, traços delicados. Gente, você vê as mulheres belíssimas, né? E hoje em dia você olha para as mulheres mais famosas, você coloca lado a lado as fotos e parece que todas têm um mesmo padrão de afilamento que ela se torna mais uma. Sim. Ela perde a característica da individualidade de cada um. E dentro desse contexto é o que eu quero te perguntar, minha próxima pergunta. Hoje eu não estou deixando a Aline falar, eu estou doida para... eu tô curiosa aqui. Por quê? Porque eu quero saber assim, quando essas pessoas vêm com esse padrão de não aceitação, delas não se aceitarem, né? Como elas são. Como é que você, como profissional, porque é um dilema, tu dizer assim, mano, pelo amor de Deus, isso aqui não dá pra tua cara, mano. Então você, como é que o profissional ético, competente, vai se posicionar diante dessa situação da pessoa vir com um imaginário que não é compatível com a sua realidade? Sim. De novo, vou começar com 2 fatores. O primeiro que você citou, que eu acho importantíssimo também e que é legal a gente falar. Vamos dizer, as 2, né, opções de atrizes ou né, personas famosas. Uma que você admira porque está bem, mas está mantendo seus traços e está envelhecendo, né, com dignidade, eu gosto de brincar. E a outra que está, né, seguindo padrões ou, enfim, né, fazendo alguns exageros. As 2 fazem procedimentos. Então, o problema não é o procedimento, mas o problema vem em, né, qual procedimento está adequado para mim. Quando que eu vou usar a medicina, quando que eu vou usar esses procedimentos estéticos, a evolução da medicina estética a meu favor, e quando eu vou usar contra, né? Eu acho que isso é sempre importante a gente falar, porque não precisa ser nem o 8 nem o 80. A gente deve se cuidar, deve se amar, deve olhar no espelho com 40, 50, 60, 70, né? A gente vai passar dos 100 anos, né? A geração que vai passar dos 100 já está aqui. E a gente tem que chegar lá com dignidade. Então, eu acredito muito que é aí que vem o meu trabalho. E aí, com isso, né, no meu dia a dia, no consultório, eu sempre começo conversando, olhando no olho das pessoas, entendendo o que ela gostaria de expressar com a sua beleza, né? O que ela gostaria de expressar com o seu físico, qual que é o trabalho dessa pessoa, se ela também fica mais em casa, mas é uma mãe que, né, moderna, que quer estar em todos os âmbitos da vida.
E trazer isso aos poucos. Olha, na minha avaliação, a gente vai começar tratando da textura da sua pele. A gente vai começar aqui o que está te incomodando, o que eu posso trazer para você como melhora da sua autoestima através dos procedimentos estéticos. E aí a gente vai se abrindo, a gente acaba tendo um relacionamento médico-paciente que tem que ter. Né? Então, às vezes, hoje as pessoas querem tudo muito pelo WhatsApp, não querem passar em consulta, não querem, eu quero ir para tal procedimento. E aí, sempre, quando a gente vai para o tal procedimento, antes tem a conversa, tem o olho no olho, tem esse entendimento, e aí, aos poucos, a gente vai tendo essa troca, e graças a Deus, todos os meus pacientes acatam muito o que a gente fala, e acabam tendo essa confiança, e a gente consegue, de uma forma muito natural e orgânica, indicar aquilo que está mais adequado para eles ou não, né? E uma coisa que eu vou te falar aqui, que eu percebo no atendimento dela, é que a empresa dela, a clínica dela, Etre, né, que a gente fala Etre, significa ser. Então, você ser você respeitar quem você é, ela segue muito essa linha de raciocínio para cada um. O atendimento dela é personalizado, não pelo que está na moda, qual o procedimento de última geração que está na moda, que eles todos têm. Mas é que, às vezes, aquele procedimento ele não é o adequado para você. E o que eu percebo? De duas formas. Primeiro, por mim, que me senti acolhida, me senti ouvida e alcancei meus objetivos devagar, respeitando o processo de cada tipo de tratamento para cada momento. E percebo na minha mãe também a mesma coisa, que tem uma outra idade, tem um outro interesse, né? Minha mãe veio de uma outra pessoa que tipo, deu bilhões de coisas para ela fazer. E, na verdade, quando ela chegou lá na Bruna, ela viu que não precisava daquilo tudo, né? Para respeitar a idade dela, ela envelhecer com, né? Como a Bruna gosta de falar, com dignidade, respeitando os traços dela, não precisava de quase nada do que estava sendo proposto antes. E que são os mesmos dos teus. Exatamente. As duas são idênticas. A minha genética é boa, né, amiga? Eu já começo falando, né? A genética tá maravilhosa. A genética ajuda. E principalmente a aura, o alto astral, a autoestima. Isso não faz toda a diferença? O humor, ele faz... Qual é o impacto que o estresse, o mau humor, a tristeza traz para a pele, Bruna? Isso não só para a pele, para a saúde como um todo, a gente já sabe, né? A gente tem inúmeras publicações científicas demonstrando isso. E, obviamente, para a questão estética, para a questão de pele, mais ainda. Vocês sabem, inclusive eu vou trazer aqui para vocês, não sei se já sabem, as profissionais, mas a toxina botulínica é um dos tratamentos para depressão. Por quê? Porque justamente o fato de você não conseguir enrugar tanto, né, fazer aquela, né, o aspecto de braveza ou de tristeza, você manda, né, para os seus, né, pelos neurotransmissores, você consegue mudar. Cientificamente comprovado. É né? verdade Existem artigos isso. falando Sim, sobre é verdade. isso. Então, não só de você olhar para o espelho, né, e melhorar a sua autoestima, mas realmente o nosso corpo, o nosso organismo vai recebendo uma mensagem ali de que você está fazendo menos, né, careta, está fazendo, né, tá ficando menos com cara de bravo. E olha a importância disso a longo prazo, né? Como a gente sempre fala. Então, faz toda a diferença. Sem contar o estresse, né? O estresse oxidativo, uma alimentação, tudo, tá tudo conectado. Eu também falo muito para os pacientes, tá tudo muito conectado. As minhas pacientes, geralmente, elas chegam muito deprimidas. Então, quando elas... Ou muito ansiosas, né? E aí, quando passa aquela fase inicial... Ou os dois. E aí, as nossas pacientes, né, Aline? E aí, quando passa aquela fase inicial, que a gente já estabilizou, já tá conseguindo dormir melhor, e já, tipo assim, tá com a vida mais equilibrada, uma das primeiras coisas que eu recomendo, que a gente já começa a perceber que, nas primeiras consultas, a manicure não tá em dia. Uhum. Nas primeiras consultas, o cabelo tá num coca, no rabo de cavalo. E aí, com a evolução, você percebe o quê? Que ela já
puxa umas mechas, depois faz um corte, ela já vem com a unha, às vezes até já com alongamento, começa a vir com cílios. Então, quando chega assim, nesse feedback, né? Que eu já consigo perceber, geralmente, eu digo assim, olha, agora vamos fazer uma visita no dermato, porque aí tá na hora de você fazer uma renovação celular, investir um peeling, alguma coisa assim. E aí vai do que cada um prefere, né? Mas é indubitável, assim, realmente não tem dúvida do quanto assim, a aparência contribui para a autoestima da pessoa. Exatamente. A gente fala muito aqui, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast que é muito importante cuidar de tudo que é bem e belo para você, de dentro para fora, de fora para dentro. Que o movimento que você faz de fora para dentro te ajuda a lidar com as questões internas de dentro para fora e vice-versa, né? Essa vontade de você se olhar, de você se admirar e tudo. Eu digo que eu lembro muito quando eu tô um pouco triste ou cansada ou naquela correria que você não teve tempo pra fazer alguma coisa, é o dia que eu me arrumo mais. É o dia que eu me perequeto mais. E eu lembro que o Beto, ele falou pra mim o seguinte, que a minha sogra, a Amanda, ela falava assim, que no dia que ela tava com a autoestima mais, assim, péssima, lá embaixo, que ela tava cansada ou tava chateada com alguma coisa, era o dia que ela tava mais arrumada. Porque ela falou assim, eu posso estar triste, mas eu vou estar impecável. Tô fazendo o que eu posso dentro do meu controle, assim. Mas é porque a comunicação que você passa pro seu cérebro, né? É de que você vai comunicar, sua ação vai comunicar. Às vezes você mesmo triste, ou mesmo com medo, ou mesmo estressado, se você for pra frente do espelho sorrir, nem que você pareça que você tá mais rosnando do que sorrindo, mas aquilo vai comunicar. E tem um exercício assim de psicologia. Sim. Exatamente. A gente tem uma linha da psicologia que tem aqueles exercícios de mímica facial, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar é sobre a questão do estresse oxidativo. Eu gostaria de trazer aqui para a discussão que a gente está tendo sobre essas questões da pele, das emoções, o quanto impacta você não dormir bem, o quanto impacta você viver estressado, com raiva por coisas que você não vai conseguir mudar. Porque você só pode mudar você mesmo, você não pode mudar as pessoas. O quanto você vai ter um impacto de você fazer um estresse oxidativo, liberar radicais livres e isso afetar diretamente a sua pele. E outra coisa, a água. A água ela vai ser fundamental para o bom funcionamento do seu cérebro. E quando você não dorme bem, você vai ter uma série de prejuízos. Você não vai renovar os neurotransmissores cerebrais, você não vai guardar as suas memórias afetivas, você não vai limpar as toxinas. E não é só no cérebro que isso acontece, tudo vai se refletir na sua pele. Então, o sono ele é muito importante que você, se quer ter uma pele bonita, você esteja dormindo bem. Agora, Bruna, as pessoas se preocupam muito quando não dormem só com as olheiras. Mas quando você recebe pacientes que elas estão sem dormir, o que você percebe naquela paciente? Como eu falei, eu sempre comento com elas que tá tudo muito conectado. Então, na minha conversa, numa consulta, a gente vai falar sobre a saúde intestinal, sobre a saúde do sono, né? A gente vai conversar sobre o que está acontecendo naquele momento da vida dela. A gente vai estimular, mas assim, principalmente quando a gente percebe, né? Eu vou citar uma coisa que eu vivi recentemente, o puerpério, né? Quando a gente vê, se olha no espelho e vê não só a olheira, mas você vê, né, a falta do sono, a privação do sono e todo o estresse que vem junto, né, nesse momento da vida da mulher, a gente tem uma perda de viço, né, uma pele mais desidratada, né, uma pele que tem maior propensão a ter dermatites, irritações, não só no rosto como no corpo, né, às vezes uma coceira incontrolável, né, e então normalmente eu avalio como um todo, né? A gente, óbvio, cada paciente é de um jeito, cada paciente aceita uma abordagem de um jeito, mas a gente consegue perceber em vários outros aspectos. O cabelo começa a cair, né? Uma das queixas mais comuns, queda de cabelo.
tantas coisas podem, né, dar o gatilho para queda de cabelo, desde uma falta de sono, uma deficiência de ferro, né, entre outras milhares de coisas, mas principalmente o estresse, né? Chega até a ser a gente até brinca assim, olha, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas como está o estresse, né? 99,9% das pessoas, o estresse está sempre lá no alto. E isso impacta, sem dúvida, né? No cabelo, pele, unha, eu também brinco que é a alma, né? Eles estão sempre... A gente, às vezes, está achando que está tudo bem. Aí a gente olha e fala, epa, minha pele começou a pipocar, meu cabelo começou a cair, minha unha começou a quebrar, alguma coisa aí está acontecendo. E, às vezes, não é só, né, uma deficiência de vitamina. Às vezes, é uma deficiência, né, do sono, da alimentação, daquele momento que foi super impactante, né? Seja uma cirurgia que passou, ou um momento mais delicado que passou, isso tudo, às vezes, depois de 2, 3 meses, vai ter um reflexo na nossa pele, cabelo e unha, né? Então, a gente sempre está avaliando como um todo. Eu tô gostando desse movimento aqui, porque a gente trabalha com saúde, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito de vida, de ajudar as pessoas, cada uma na sua área. E o que mais está me deixando emocionada nesse podcast é que todas nós pensamos como um todo, né? A gente olha aquele indivíduo como um todo. Não só trabalha aquela parte que te compete, que você trabalha ali, tudo. Você vê o indivíduo que está precisando. Naquele momento, alcançou esse nível aqui, agora ele precisa dar mais um passinho para um outro lado da saúde, né? Você enxergar o paciente como um todo, você lembrar que existem outros profissionais que podem agregar no seu atendimento para que a sua paciente ou seu paciente se sintam melhor por completo, isso é vamos dizer agora, é uma novidade. Porque por muito tempo a gente ia num médico só, fazia uma coisa só. As pessoas não tinham essa percepção de integralidade, né? De ver que o ser humano, o indivíduo, ele pode ser visto como um ser que precisa do apoio de cada área para se sentir completo. Eu vejo isso cada dia mais, a parceria dos médicos com os psicólogos, né? A gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar. A Bruna fala, Aline, tem um paciente que eu mando para você porque precisa de ajuda, tá vendo que tá se enxergando de uma forma e não é isso, né? E eu percebo que tá aquém do que a gente consegue fazer porque é de dentro para fora. Ajuda essa pessoa e vice-versa, né? Essa pessoa já está começando a ter um pouco mais de autoestima, mais energia psíquica para lidar com outras coisas. Vai lá se cuidar, vai lá se olhar, vai lá se amar, vai começar a perceber o que você pode fazer por você que está dentro do seu controle. Você falou sabiamente aqui. Às vezes gasta tanta energia com coisas que nós não temos controle, que não compete a gente, que faz parte de outras pessoas de terceiros. A gente terceiriza a nossa felicidade e, na verdade, o nosso mundo muda quando a gente muda. Quando a gente se olha, quando a gente se cuida, quando a gente se acolhe. E vamos falar aqui sobre... Você já deu uma pincelada de como você faz, mas explica mais um pouquinho aqui. Quando a pessoa chega para você com uma foto de filtro, uma foto de alguém que tá na moda, vamos dizer assim, né? Esse tipo de, vamos dizer, boca, nariz, enfim... como abordar isso naquele momento que a pessoa não está enxergando ela como ela, mas está querendo se adaptar a um padrão hoje, que envolve procedimentos que podem ser até irreversíveis. Eu acho perfeito tudo que você falou, você sabe. E o que eu também queria e acho super importante trazer aqui, que eu sinto que falta muito, principalmente na minha especialidade, assim, até por outros profissionais, é a questão do acolhimento. Infelizmente, procedimentos estéticos estão banalizados, né? E a gente esquece, como eu falei, de olhar no olho da pessoa, né? Não é só o número de ampolas, não é só, né, unidades de toxina, é uma pessoa que está ali. Então, ali a gente, quebrando essa, né, ali a gente, óbvio, a gente escuta, eu vejo, eu preciso também, é legal a gente ver quais são as referências, o que gosta, o que não gosta, mas depois que a gente escuta isso, a gente senta, olha no olho, eu sento do ladinho, assim, na maca e fico lá olhando, conversando com aquela pessoa, e dali a gente vai trazer para ela a sua melhor versão. E muitas vezes eu já ouvi de alguns pacientes ou amigos que falam, nossa, eu fui num profissional, né, que eu fui
tratar alguma coisa, fui querer começar um procedimento estético que eu nunca fiz, e eu saí de lá completamente deprimido, porque a pessoa botou tanto defeito em mim, eu saí assim com tanta coisa que, assim, eu fui para poder me sentir melhor e eu saí me sentindo pior. Nossa. Preocupada com tudo que ela tem que mudar no rosto, né? Preocupada com tudo que eu preciso mudar para me adequar a um padrão. Meu Deus. E aí, pra mim, assim, e tem gente que gosta, não é o certo ou o errado, não tô aqui para isso. Mas, pra mim, a minha abordagem com os meus pacientes é completamente diferente. Porque eu acho que aquela pessoa tirou um momento do seu dia corrido, né? Da sua rotina, que a gente sabe quanto é difícil a gente tirar um tempo para si. Aquela pessoa foi até ali e me procurou pra gente melhorar, mudar alguma coisa que está incomodando. E esse é o meu papel. Né? E é por isso que, para mim, acaba sendo fácil, vamos dizer assim, dizer um não. Porque eu acho que o paciente valoriza muito mais um não bem dito, né? Que a longo prazo vai trazer muito mais benefício, do que vários sim, né? Que vão resultar, depois de alguns meses, a pessoa vai se olhar no espelho e, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Até porque é você que está assinando aquele rosto, né? Então, a gente precisa compreender que tem aí uma questão do nome profissional, né? Porque nós, como médicos, nós devemos zelar pelo bem-estar, inclusive físico, emocional, mental do indivíduo. E a gente está falando de uma medicina personalizada. Na psiquiatria, a gente trabalha muito com a farmacogenética. Então, muitas vezes, tem pessoas que, mesmo a gente fazendo toda a avaliação personalizada, individualizada, a gente precisa fazer certos exames para a gente saber a genética daquele indivíduo. Muitas vezes não está correspondendo a certos tratamentos, mas a gente precisa ir mais a fundo de quem ele é para saber quais são as medicações que ele metaboliza melhor, qual a medicação que vai ter uma melhor interação com os neuroreceptores. Então, são coisas muito particulares e que cada indivíduo vai ser diferente do outro. Eu digo assim, essa abordagem de medicina personalizada, né, de um tratamento personalizado, ele vai fazer toda a diferença, porque ele vai valorizar quem a pessoa é. Agora, dentro desse contexto de valorizar quem a pessoa é, como que se faz quando as pessoas elas vêm, por exemplo, ela tem um nariz um pouco mais alargado, mas ela quer afinar, ela não tem, por exemplo, assim muito a saliência da maçã do rosto, ou então ela quer fazer uma bichectomia para tirar, e muitas vezes aquilo vai prejudicar, não é minha área, mas tipo assim, muitos dizem que pode prejudicar a sustentação, a longo prazo, né, facial a longo prazo. Ou então ela já tem um volume labial e ela quer acrescentar mais volume. Quais são as coisas, me conta assim, história que acontece no teu consultório e que conta para as pessoas e que você realmente precisa se posicionar porque aquilo já ultrapassou a linha da naturalidade ou da normalidade por uma relação de baixa autoestima. Sim. Lábio é um campeão de não para mim. E olha que eu faço muito. Amo. Meu lábio também tem preenchedor. Eu amo. Faço praticamente diariamente, mas já tive, sim, tenho pacientes que às vezes eu falo, não, volta daqui a 3 meses. Mas, doutora, só mais um pouquinho. Falei, olha, quando a gente conversou, você me comentou que você não gosta de um aspecto exagerado, do bico de pato, vamos dizer assim. E às vezes é uma conversa a mais. E assim, eu explico e falo e realmente digo não, sabendo que algumas vezes pode ir em outro profissional fazer, mas isso é uma escolha que eu tomo para mim, né? Daquilo do que eu acredito, daquilo que eu conversei com a paciente. Então, já aconteceu isso, e aí depois a paciente voltou arrependida, ou às vezes, uma coisa que já aconteceu, veio 2 amigos, né, avaliarem, a gente fez a avaliação, o assessment, fez toda a indicação, era para uma harmonização facial com ácido hialurônico, e fiz a indicação de cada um. Um veio, retornou e fez comigo, e o outro optou fazer com outro profissional. E aí, depois do retorno desse que acabou fazendo comigo, que ficou muito satisfeito, ficou muito natural, era inclusive um profissional da área da saúde, e aí ele comentou, nossa, o meu colega ficou tão arrependido, doutora, de não ter feito aqui, porque ele não gostou, não está se reconhecendo, está exagerado, está todo mundo perguntando o que aconteceu, e já comigo, as pessoas praticamente só falam, nossa, rejuvenesceu, nossa, o que você fez, que não dá para perceber. Então, assim, isso é um exemplo do
o que acontece, né? E no dia a dia, como eu falei, às vezes a gente sabe que está dando um não, que no futuro pode se tornar um sim, né? Um sim para um acompanhamento a longo prazo. A questão é muito de bichectomia, eu não realizo, né, esse procedimento da bichectomia, a gente faz com tecnologias ou outros procedimentos, tudo, a gente está sempre atualizando, estudando muito todas as possibilidades e técnicas que são realmente verdadeiras e reconhecidas, porque infelizmente hoje, com a mídia social, como a gente falou, surgem, né, termos que não existem, que não são plausíveis dentro, né, do que a gente sabe anatomicamente do que vai acontecer. E a gente sempre preza muito por estar trazendo tanto material de confiança, técnicas de confiança, que a gente pode, quando você chegar lá comigo, um paciente chegar, olha, eu quero melhorar aqui a maçã, e aí eu vou explicar para ele, fazer essa avaliação e falar, olha, para o seu tipo de rosto, a gente vai conseguir aplicar tal produto em tal localização, porque eu vou ter um efeito lifting. Ou para um paciente que é atleta, que tem um percentual de gordura muito baixo, aí eu vou falar, não, para você é um outro produto, que eu vou aplicar de uma outra maneira. E assim a gente vai adequando e individualizando para poder atingir um resultado a longo prazo e um resultado com naturalização, né, que a gente fala. Porque antes tinha a harmonização, agora a gente fala de naturalização. Olha que legal esse termo. Muito legal, gostei de naturalização. Agora, Bruna, é o seguinte, ninguém tá ouvindo a gente. Vamos fazer uma fofoca. Eu quero saber do babado. Conta pra gente qual foi a pior situação que tu já passaste nesses tempos de consultório, aquela que tu ficou, meu Deus, o que é que eu faço agora? Conta pra gente. Pera, que eu tenho até que pensar. Perrengue. Olha, assim, a gente lidar com seres humanos, né? A gente, às vezes, conversa uma coisa, fala, né? A gente achou que explicou tudo bonitinho, direitinho, e aí o paciente chega lá na frente, isso acontece muito, né? Às vezes, quando, né, vai já com a recepcionista e tal, aí mudou tudo que a gente conversou. Parece, assim, que tá uma pessoa se teletransportou ali e enfim, a gente tem sempre como contornar, a gente conversa sempre. Como eu falei, eu sempre levo em consideração que são pessoas. Então, se aquela pessoa tá dando aquela, né, hoje resolveu ali na recepção jogar todos os seus, né, seus karmas, seus medos, suas ansiedades, resolveu descontar na gente. Tudo bem, a gente vai lá, resolve, a gente faz um treinamento, né, contínuo com a nossa equipe, justamente para poder lidar com isso, né, porque a gente sabe, tem um dia que a pessoa, às vezes a pessoa dá um chilique porque o café não veio das gotinhas que queria, e isso a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, no consultório. E o que eu mais levo disso é, assim, capacitar cada vez mais o lado humano da minha equipe e o meu também, para a gente poder contornar isso, né? Porque acontece, a gente chega, conversa uma coisa, acha que está tudo ótimo, e aí, de repente, um belo dia o paciente aparece e fala, não era nada disso, vocês estão fazendo, não era isso que eu queria, e aí a gente, não, calma. A nossa missão é você sair satisfeito. E a gente dá um jeitinho para isso acontecer. Vamos conversar de novo. Vamos conversar de novo. E tu tens só uma filha? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, a Aurora. É a tua primeira filha. Minha primeira filha. O nome da princesa, da Cinderela. E tu tens quanto tempo de casada, Bruna? Me conta. Vou fazer 7 anos de casada. Olha. Até já fiz as contas várias vezes. A Bruna não tem a cara daquela menina que copiava tudo na aula, que todo mundo queria o caderno dela pra tirar xerox? Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu e a Bruna, a gente se conhece há quase 30 anos. Olha que legal. Então eu quero saber as fofocas. Desde quando a gente nasceu, Desde quando a gente nasceu, quase. O que tu sabe da Aline que ninguém pode saber, que tu vai contar agora pra todo mundo? Aquela fofoca. Coitada de ti, que eu era uma plena na infância. Fazia nada. Menina. Eu vou contar que a Aline era mais plena do que eu. Eu não trago nenhuma Ela era mais danada danada do que é muito eu. comprometedora. Sagitariana igual a gente.
Olha, Aí, que dia? eu sou dia 6 de dezembro. Eu sou do dia 5. E minha filha é dia 1º. Olha Tá aí. vendo? Olha Tudo que legal. sagitariano, é por isso Tudo. que flui. E qual foi, assim, na tua vida, Bruna? Que a gente sabe que a gente passa a nossa formação médica, é muito difícil, desafiadora, né? Uhum. E a formação na especialidade também sempre tem seus desafios. Então, conta pra gente, assim, na tua vida, qual foi, assim, um momento muito desafiador, um momento muito impactante, Uhum. aquele momento, assim, que tu acha que foi o pior da tua vida? Olha, a vida é feita, né? De altos altos e e baixos. baixos. É, Mas relaxa. Tudo que passa. tudo passa, exatamente. E todo mundo, como vocês podem ver, passa por altos e baixos, né? Isso faz parte da vida de todo mundo. Exatamente. Eu lembro muito, na época que eu estava prestando para dermatologia, residência para dermatologia, que era uma das mais concorridas. Assim, eu lembro muito, assim, na faculdade, assim, de sonhar que eu iria conseguir fazer dermatologia, assim, eu achava inatingível, quase, assim, de tão difícil que era. Assim, eram horas e horas de estudo, provas e provas pela frente. A gente passa, né, por meses fazendo provas para tentar conseguir aquele objetivo. E naquele momento, assim, eu me via sem viver, né, praticamente. A gente abdica de tudo para conseguir conquistar esse sonho e é muito difícil, são poucas vagas, né? E naquela época havia uma cobrança muito maior também. Eu acho que hoje eu vejo, assim, também algumas coisas mudaram muito desde a época que eu fiz residência para agora. Mas eu lembro muito a minha cobrança, assim, eu queria muito passar num serviço que eu admirasse, ter uma formação que me trouxesse o que eu tenho hoje, que é uma segurança profissional, né? E eu lembro que aquilo, em alguns momentos, me parecia assim, inatingível. Nossa, eu nunca vou conseguir isso, né? Eu olhava para as pessoas que estavam lá estudando, eu achava que estava todo mundo melhor do que eu. E eu lembro que, assim, foi um momento que a minha família me deu muito apoio, né? O meu marido já estava comigo, nós não éramos casados, mas ele já estávamos juntos. Ele me dava muito apoio. Eu fui para São Paulo sozinha, fiquei 1 ano estudando. Assim, estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e me cobrando, né? Porque a gente começa a comparar, né? Com quem já tinha conseguido ou com quem já estava avançando na sua vida. Então, aquele momento ali, assim, na carreira, assim, no lado profissional, foi de muita incerteza, de será que eu vou conseguir atingir esse sonho? E graças a Deus, né, tô aqui, superei, mas não superaria se não fosse a questão mesmo do apoio da minha família. E também, assim, quando eu passei na prova, foi o momento que eu mais relaxei. Eu falei, não, agora eu vou relaxar, seja o que Deus quiser, relaxa. Tudo né? passa. E aí eu passei. Eu relaxei e eu passei. Glória a Foi Deus. E a Bruna, eu ia fazer essa pergunta e também ia fazer uma outra pergunta para você, que eu te conheço há muitos anos e o que eu percebo em você é que a sua essência, ela nunca mudou. Eu já te falei isso, mas eu vou falar aqui na gravação, porque você sempre foi essa pessoa, essa menina muito determinada, muito focada nos seus objetivos, né? E sempre, óbvio, cada uma na sua fase, né? Porque a gente tá falando de uma criança, de uma adolescente, de uma jovem adulta, de uma mãe agora, profissional. Eu sempre percebo que você nunca perdeu a sua essência de respeitar o que você acha certo, de seguir no que você acredita. Hoje eu vejo a Etra, eu participei da inauguração e como você construiu ela por cima da rocha da sua essência, do seu caráter e da pessoa que você é profissionalmente. E isso reflete nas tuas pacientes porque você é muito verdadeira com a gente. Você traz pra gente essa firmeza do que você acredita, né? E a gente vê o resultado e reforça ainda mais, né? Então, praticamente, fora o trabalho que vocês fazem excelente, mas é muito, ainda na nossa cidade, é muito do boca a boca e é muito bom ouvir,
né? Eu nunca ouvi diferente disso de você. E eu fico muito orgulhosa porque, como a gente tá falando, a gente se conhece desde criança, então é um carinho enorme, não só pela profissional que você é, mas acima de tudo, o ser humano que você é. Porque não existe profissional bom e ser humano ruim e vice-versa. Você tem que ser bom como ser humano e para ser bom profissional e ser ético, né? E quando você decidiu, quando foi a virada de chave para você que você falou assim, não, a dermatologia é meu amor, é meu propósito de vida, é isso que eu quero para mim. Durante a faculdade, a gente é muito influenciado pelos nossos professores, pelos mestres, né? E eu falo para todo mundo, eles sabem disso, o doutor Sinésio Talhari, a doutora Anete, a doutora Carolina Talhari, eles são, assim, minha grande inspiração. Quando eu passei pela cadeira, né, passei pela dermatologia, eu olhei aqui, assim, foi amor, assim, uma paixão. Nem imaginava que faria cosmiatria, né? Porque na graduação é tudo mais a parte de doença. E assim, virou aquela chave, como você falou, exatamente. É isso que eu quero fazer. E aí, já depois, na residência, já trabalhando mais especificamente na área, eu sempre via, assim, os pacientes, mesmo aqueles pacientes que tinham umas doenças de pele genéticas gravíssimas, todos eles, no final da consulta, olhavam no olhinho aqui e falavam, doutora, quando é que eu posso fazer um botox? E aí, quando é que eu posso? E aí, eu também comecei a entender da importância disso, né? Da importância da autoestima, da autoimagem para a autoestima. E aí, voltando também um pouquinho do que você falou, num outro momento que foi assim um divisor de águas para mim, foi quando eu inaugurei a Etre Clinic. Nessa época, a gente estava com um surgimento aí de médicos, celebridade da internet, vinha esse movimento muito forte das máscaras, né, como você falou no início desse podcast, né, muitas pessoas vivendo com máscaras. E foi quando eu internamente falei, bom, se for para eu trabalhar com isso, eu vou trabalhar da minha maneira. Sendo verdadeira. Não dá pra ver, mas me arrepiei, porque eu vejo isso no dia a dia dela e é muito verdadeiro. Que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, ser porque você abre mão do que bomba, né? Você não tá lá viralizando, você não tá fazendo os truques, né, que você pega, a grande maioria das pessoas das agências ou alguma coisa vão lá, olha, você tem que fazer isso, né, para conseguir esse resultado dessa outra pessoa. Fazer reels de dancinha. E aí, você tomar essa decisão não é fácil também. Também acreditar muito que vai dar certo a longo prazo, é plantar essa sementinha para colher no futuro. E graças a Deus, né, a gente tem 5 anos de Etre Clinic e com grandes parcerias, né, que agora temos uma nova, já quero também várias parceiras lá conosco, porque isso faz toda a diferença, né? Como a Aline falou, ela sabe que tudo que ela falou para mim é totalmente recíproco, coraçãozinho. Produção, foto do coraçãozinho. É muito verdadeiro, é muito sincero. É muito recíproco, e é isso, a gente quer pessoas que agreguem na nossa vida, né? Então, é isso que eu também tento trazer para minha equipe diariamente, né? Aprendi muito, né? Porque gestão é algo que a gente, né? Não aprende na faculdade, zero, né? Importantíssimo, né? Isso você falar. E isso é outra lição de vida para mim diária. Foi outro divisor de águas também. Peraí, eu sou responsável, né? Por essas pessoas, né? Essas pessoas, né? É o ganha-pão da família deles. E como que a gente vai transformar isso em algo positivo? Então, diariamente trabalhando isso. Agora, vamos lá. Produção, a gente tem aqui o Instagram. Isso que eu ia falar agora. Bruna. Quem não conhece a Bruna, siga a Bruna no Instagram. Gente, dê uma olhada no trabalho dela. Olha aqui, fotão da cor do Relaxa Tudo Passa. Inclusive, é verdade. Combinando. Olha a sintonia, sem querer. Desculpa sempre aí. Na sintonia. Vamos vendo aí. Bruna.braga. Olha, já tem até o destaque da Aurora. Tem que vamos ter. Lá, vamos subindo. Amor da vida dela. Subindo. Esse vídeo que ela fez sobre a GK, muito legal, gente, assistam. Olha, esse aqui hoje eu me preparando pra vir aqui, hoje, radicalizei. Ela cortou hoje o cabelo dela. Pra vocês. Se agora, preparou pra gente, que linda. Dá pra gente abrir esse da GK? Aqui? Muito legal, né? A Bruna colocou aí um fundo e tá explicando, bora entender um pouco mais, né? O quanto o rosto da moça tava inflado
e o quanto da moça, o rosto dela ganhou muito mais naturalidade, né? Ela, inclusive, falou abertamente, né, que tem uma distorção de imagem e que, infelizmente, quando começou a fazer procedimentos, procurou profissionais que não levaram isso em consideração. Esse post, inclusive, eu falo algo assim, ela cita numa entrevista que ela chegou a remover 3 litros de ácido hialurônico da face. Meu Chocada. Deus, onde cabia 3 litros Então, numa Pra assim, você ver como ela tava vamos deformada. dizer que ela teria, então, 3.000 ampolas, porque uma ampola tem 1 ml, né? Então, vamos dizer que ela tenha feito 10 visitas no profissional e tenha colocado 30 ampolas. Nossa. Então, realmente é algo Surreal. fora da Fora da casinha. Pronto, falei. exatamente, fora da Vamos lá. casinha. Pronto, falei. O próximo post, vamos subindo um pouquinho a tela. Aqui falando sobre... Filler fatigue também é um termo que, recentemente, num desses congressos que a gente está constantemente, a gente viu que é um termo que está ganhando muito as mídias sociais também, justamente falando disso. Então, se você vai a cada 6 meses lá no profissional e ele coloca 10, 20, 30 ampolas, que acontece, né? A gente é chocante, mas acontece. Quando a gente fala de exageros, é isso que está acontecendo. E a longo prazo, a gente, no começo fala, mas o ácido hialurônico é absorvível. Tudo bem, mas cada organismo vai ter um tempo de absorção, né? E cada produto vai ter vai puxar água para o seu rosto, vai ter uma hidratação, vai ter um acúmulo ali. Meu Então, Deus, esse Bruna. termo filler fatigue vem disso. Você está fatigado de tanto preenchimento, preenchimento, de tanto produto que foi colocado naquele Olha que legal, rosto. isso eu nunca tinha ouvido falar. Agora, Exaustão de preenchimento. vamos ver aquele post ali dos protetores, porque eu acho isso muito importante aqui. Inclusive, eu hoje percebi que o meu protetor já estava no finalzinho, já estou correndo para comprar outro. Porque eu acho que uma cidade, assim... A Alessandra já está sendo influenciada pelo teu Instagram, Claro. Bruna. Eu gosto muito de um que não tá aí, não vou falar marcas, né? Mas eu gosto não muito estão de um patrocinando, que né? bora patrocinar, gente. Que a gente trabalha com peles oleosas, né? Uhum. Então, quando assim a pele é oleosa, a gente tem muito sol, a gente quer uma maquiagem mais duradoura. Você tem toda a questão de adaptação. E o que eu vejo muitas pessoas chegarem na drogaria e escolher, eu como médica, eu tô falando como médica, não, né, como cliente, né? E escolherem muitas vezes um protetor que não vai se adequar à sua pele. E eu já tenho muitos anos, né, que eu já testei vários, e realmente é muito importante, porque hoje você tem inúmeros protetores solares. Então, usar protetor solar vale a pena ser qualquer um, ou é legal você ter uma indicação? Porque muda mesmo de pele para pele? Com certeza Com certeza. muda, isso assim, não tenho dúvidas, né? E qual é a importância de você ter uma indicação correta? A gente sabe que há uma quantidade, né? Uma média de quantidade, que é uma colher de chá ou 3 dedinhos para você passar no rosto, mas isso também tem que ser individualizado. Como que eu vou usar um produto que a blogueira famosa postou o produto, ou agora fez, né? Porque elas fazem o produto, e tá bombando esse produto, comprei, mas eu fui usar no meu rosto e pipocou, ou ao longo do dia, né, escorreu no meu rosto. Às vezes não é porque o produto é ruim, é porque ele não está indicado para a sua pele, né? Uhum. E se você já existem várias maneiras de você associar um protetor com cor, um protetor sem cor. A gente sempre orienta, né, com cor para quem quer, porque a gente tem uma maior, né, uma amplificação dessa fotoproteção. Mas não é todo tipo de pele que comporta, porque o protetor com cor, ele vai ter uma densidade um pouquinho maior. Mas também esse mercado é um mercado que cresce diariamente. É então, verdade. a gama de opções de produtos que a gente tem é enorme. Quando eu vou pra academia, eu gosto do protetor com cor, ainda uso o pó também, que é Ótimo. protetor. Eu adoro associar. Quando eu vou pra academia. Aqui, Adorei quando eu vou pra academia. Eu vou pra academia. Ai, gente, ela tá se achando. Inspirada, né? Muito bem. Na academia com protetor. Tá. Então, Check, 5 check. estrelas. É. Aí, só para falar um pouquinho também, esse post, inclusive, eu quis mostrar que como a bruma, todos esses aqui são em bruma. Isso aqui foi de uma viagem
que eu fiz recentemente, e chamou muita atenção como a bruma está em alta, porque é uma maneira de reaplicar o protetor solar, se refrescar e com uma alta proteção. Que Então, legal. cada vez não tinha mais... visto ainda não. cada vez mais a gente vê, né, a indústria também vem se... Uau. Aqui já sou eu Maravilhosa. passeando, muito né? plena. Passeando. Merecido esse passeio. Ai, que Sendo sorriso feliz, lindo. Sendo É feliz. isso mesmo. Vamos subir um pouquinho, fazer mais uma postagem antes da gente encerrar. Olha que linda, arrasou. Gente, estou amando as fotos da Bruna. Essa aqui eu achei um espetáculo. Né? Amiga. Escândalo. Vamos lá, vamos subindo. Muito legal. É que Épocas de praia, hora do preto e branco. Olha que Aqui lindo, falando- uma pele madura, né? Bem Foi trabalhada. a homenagem dela. Linda. Esse foi um evento maravilhoso que ela fez, inclusive. Que foi do aniversário da clínica, né? Isso. Eu estive lá. Acompanhei tudo. Foi É. muito legal esse evento, gente. junto com a doutora Márcia, Gabriele, Ai, gente, a Márcia é querida. maravilhosa. Vocês têm que chamar a Márcia. É, E já você podem chama- chamar Você ela. já fez 5 anos de clínica, né? E Então, 5 anos a de gente já tem clínica. realmente um produto consolidado no mercado. Gente, assim, foi muito legal, né? A gente hoje teve a oportunidade de entrevistar a Bruna, que é, primeiro, amiga de infância da Aline. E ninguém, acho que quase ninguém sabia. Sua Coleguinha nova amiga de- também. Minha Minha amiga nova amiga. atual agora. É, amiga de babado. Sua futura médica. Minha futura médica, dermatologista. E aí, o que nós percebemos, né? Que muito do que você... Eu quero trazer sempre aquela análise, né? Bem pessoal mesmo. Muito do que você vai refletir no que você faz. Então, a gente não pode hoje, Bruna, dissociar quem você é do que você faz. Não. E parabéns, porque você... Eu vou falar aqui uma coisa... A Aline sabe que eu amo trazer sempre referências espirituais, né? E na Bíblia está escrito assim. Amo. Não, em Romanos está escrito, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que você tenha a plena, boa e agradável vontade de Deus na sua vida. Então, eu tenho certeza Amém. no meu coração que a sua vida é uma vida muito abençoada, porque você abençoa e ilumina a vida de muitos. Amém. E que a gente Me percebe arrepiei. que você está Genuinamente. vendo É muito a tua questão cara. do financeiro. Não é Não. sobre quantos ml você vai colocar, não é sobre quantos produtos você vai vender. É sobre como a pessoa vem com uma forma do mundo, do que ela viu nas redes sociais, e você diz, espera lá, Vamos ser você? vamos ver quem é você, vamos ser quem você é. E você não coloca essa pessoa na forma, para ela não se conformar com o que o mundo tem, mas sim para ela olhar para dentro e dizer, Etre, É. Exato. eu vou Que lindo. ser quem eu sou. Eu tô arrepiada. Emocionante. Estou emocionada aqui até. Fiquei toda arrepiada. Emocionada mas me deu muita porque- Ela vontade. vive esse propósito. Mas é muito isso. E não é fácil, né? Não é e assim, Não é. e quando a gente tem um feedback, né, como a Aline fala lindamente, que ela é muito carinhosa, é dela, né, do astral dela levantar o próximo, né? A missão dela nessa vida é levantar o próximo. Mas quando eu tenho esse tipo de feedback, eu tô toda arrepiada também. porque faz tudo valer a pena. Porque Sim. não são só flores, né? Não. São só flores, mas a gente foca no objetivo e resiliência. Resiliência. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigada você. mesmo, Foi de uma coração. honra te receber Deus aqui, continue te amiga. abençoando. Amém. cada A vez nós. Obrigada E, por ser você. gente, estamos acabando Já por aqui. emocionadas, mas você pode vir no link, né? Tem o link na bio aqui da doutora. Segue a Bruna que você não vai da sair. doutora Bruna, da Etre Clinic. E ela Obrigada. é uma pessoa maravilhosa e uma profissional também de excelência. Então, continue acompanhando, que aí você vai ver, tenho certeza, coisas mais incríveis ainda que ela sempre está colocando no perfil e se atualizando para oferecer o melhor para você lá na Etre Clinic. Muito obrigada por ter acompanhado mais esse episódio. Obrigada, amiga. Beijo, gente. Sucesso Aê! pra vocês.